Amigos, ontem nós abrimos a lição 4 utilizando um verso que diz que o Senhor lutava por Israel. O verso para memorizar falou sobre isso. Então eu quero abrir a lição de domingo com Josué capítulo 5 e os versos 13 a 15 e nós vamos continuar essa ideia de que o Senhor luta por seu povo. Vamos lá então? Quando Josué estava perto de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada. Josué se aproximou dele e perguntou: Você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu: Não sou nem uma coisa nem outra. Sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: Que me diz, meu senhor, ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué: Tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Muitos teólogos, sejam adventistas ou não, reconhecem que este príncipe é o próprio Cristo. É uma dedução através de paralelismos. Por quê? Porque você encontra uma expressão típica em Moisés, quando ele estava diante da sarça ardente e ele ouviu a voz: Tire as sandálias. Ou seja, esse príncipe do exército que estava se apresentando a Josué, ele não era um anjo qualquer. Ele tinha uma característica que apenas Deus tem. Por isso, como ele se declarou príncipe, as pessoas, os teólogos entendem que esta pessoa está se colocando no seu devido status, como Cristo se coloca como o filho e ele príncipe. Contudo, Josué entende que um príncipe ele representa a realeza, assim como o filho representa o pai. Então, Josué se prostra em terra e o adora. Se fosse um anjo comum, provavelmente ele diria: não me adore. Mas Josué continuou sua adoração. Esse é um assunto muito interessante. Inclusive, sabe o que Ellen White diz sobre isso? Esse não era um anjo comum. Era o Senhor Jesus Cristo, aquele que havia conduzido os hebreus através do deserto, envolto numa coluna de fogo à noite e numa coluna de nuvem durante o dia. O lugar era santificado pela sua presença. Portanto, a Josué foi ordenado tirar as sandálias. Mais uma vez, Ellen White também corrobora com esta visão de que o príncipe que estava diante de Josué não era um anjo qualquer, era o próprio Cristo. E aqui nós temos duas coisas interessantes na lição. A primeira é que quando você começa a ler Josué, está lá escrito que ele estava próximo de Jericó. Ou seja, Josué ainda estava para conquistar Jericó. E o curioso é que aparece para ele o príncipe do exército. Por quê? Porque, gente, Israel não tinha treinamento militar. Israel não tinha armamentos militares. Israel tinha instrumentos agrícolas. E eles não tinham treinamento de lutas, de guerra. Tanto é que quando eles conquistaram Jericó, as muralhas caíram porque foi o próprio Deus, através dos seus anjos, seu poder, que fez com que aquelas muralhas caíssem. O povo perdeu totalmente a sua moral, a sua coragem e os israelitas conquistaram Jericó com total certeza, total segurança. O assunto da guerra, ele não passa pelo povo de Israel como um exército profissional. Isso é muito, muito difícil. Nós vamos ver um pouquinho desse assunto na lição 5. Agora, uma coisa curiosa é que esse príncipe, ele recebeu uma pergunta, de Josué. Ele diz assim: Você é dos nossos ou você é nosso adversário? Eu me lembrei de ontem, quando eu abri a lição e tentei expor, as nossas vontades, as nossas ideias. Falar de guerra é uma coisa perturbadora, polêmica, onde já se viu, como se eu fosse o senhor da razão. A resposta do anjo foi muito interessante, porque o anjo disse assim: Olha, Josué,
eu não sou nem dos seus e nem seu adversário. Em outras palavras, não sou eu que devo estar com você, é você que tem que estar comigo. Então, quando a gente discute sobre guerras, a gente precisa se lembrar do seguinte: quando Deus disse para Israel, você vai para lá e vai fazer isso, é porque Deus está dizendo, você não tem treinamento militar, você não tem armamento de guerra, você não sabe guerrear, mas eu vou lá, eu vou te ajudar. Então, isso passa por uma aceitação muito difícil para algumas pessoas, não é mesmo? Chegou a hora de orarmos, mas não se esqueça, hein? Se inscreva, clique aí no like, compartilhe esse vídeo que é muito importante. Oremos. Nós entendemos, Senhor, que graças a Cristo, graças à sua pessoa, a nossa guerra está sendo travada contigo. Vá à nossa frente, Senhor. É o que te pedimos e agradecemos por Jesus. Amém.